Temos agora a oportunidade de passar a um dos momentos mais aguardados desta noite. A nossa primeira palestra irá ser trazida pela irmã Melody Mason. Para quem não a conhece, e eu também não a conhecia há pouco a falar com ela, perguntei como é que ela gostaria de ser apresentada. E embora, não vou dizer o trocadilho, mas a forma como ela se mencionou faça mais sentido em inglês, basicamente o que ela me disse: eu sou uma pessoa normal que acredito num Deus extraordinário. E de facto é isso que eu acho que nos deve de facto caracterizar a cada um de nós. Ela dizia: bem, eu estou na mesma caminhada que todos vocês. Eu estou a procurar ter vislumbres de Deus cada vez mais para que possa perceber qual a sua vontade, como me aproximar mais dele e como realizar a sua missão também. A Melody é originária do estado de Arkansas, nos Estados Unidos. Ela trabalha com os ministérios de oração da Conferência Geral e é autora do livro Ouse Pedir Mais, que também está disponível na nossa publicadora Servir. Ela também apresenta um podcast semanal chamado Daring to Live by Every Word, e nesse seu podcast ela compartilha muitas histórias enquanto tenta ajudar os seus ouvintes a aprender como aplicar a palavra de Deus de maneira prática e relevante na sua vida diária. Não vamos perder mais tempo, vamos desde já dar-lhe a palavra, pedindo que o Espírito Santo a possa conduzir naquilo que ela tem para nos transmitir. I'll start with, it says, I have come that they might have life and that they might have life more abundantly. E como diz ali, portanto está em inglês, mas 10:10 diz, o ladrão... João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Portanto, a parte final do verso. So this is what he's come for, to give us life and life more abundant. E foi por isso que Deus veio, que Ele veio para nos dar vida e vida com mais abundância. But there's something that I didn't mention that is also in that part of the verse. Mas há algo que eu não mencionei, mas que está também neste verso. And it says the enemy is coming to destroy, to kill, and to destroy. E To diz que, steal, to kill, and to destroy. e diz que o inimigo veio para roubar, para matar e para destruir. And so he's trying to do everything that he can to steal our joy, Então Ele está a tentar fazer tudo aquilo que conseguir para roubar a nossa felicidade, a nossa alegria, to kill our faith, matar a nossa fé and to rob us of what God has for us. e roubar-nos daquilo que Deus tem para nós. But I just praise the Lord that we serve the God that is stronger. Mas eu louvo a Deus porque servimos um Deus que é muito mais forte. I want to ask you a question. Quero perguntar-vos algo. Are you hungry and thirsty for more in your walk with Jesus? Estás sedento e faminto por mais nada com Jesus? Do you thirst? Do you long for more? Tu anseias por mais? Tens sede de mais? Yes? Sim? Yes? There's a reason you're here, right? Há uma razão pela qual estás aqui, certo? Because you're hungry and thirsty for more. Porque estás sedento e faminto por mais. Now I'm pushing my little clicker Estou aqui. and it's not advancing. Estou There aqui. we go. Ok. So are we hungry and thirsty for more? If you're hungry and thirsty for more, God has a special promise that He longs to give. Se estás sedento e faminto por mais, Deus tem uma promessa especial que Ele anseia dar-nos. And that comes from Isaiah 44, verse 3. E vem de Isaías 44:3. He says, I will pour water on those that are thirsty, Eu derramarei água naqueles que estão sedentos. and floods upon the dry ground. 44:3. E também e rios sobre a terra seca. So if we're hungry and thirsty, He's promised to supply that. Então, se nós estamos famintos e sedentos, Ele promete dar-nos esse alimento e essa água. So before we go any further tonight in starting to share, Então, antes de avançarmos mais na palestra desta noite, we're going to stop and pray. vamos parar um pouco e orar.
just that God will send His Holy Spirit here one more time. Para que Deus nos envie o seu Espírito Santo. Mais uma vez vamos pedir por isso. Because I can't share what I need to share, Porque eu não conseguirei partilhar o que eu preciso partilhar. and you can't hear what you need to hear E tu não poderás ou conseguirás ouvir aquilo que precisas de ouvir without the power of the Holy Spirit. sem o poder do Espírito Santo. So let's, if you don't mind kneeling with me, let's pray. Se não se importarem de se ajoelharem comigo, vamos orar. Dear Heavenly Father, Querido Deus que estás nos céus, we are not worthy to come before your throne this evening, não somos dignos de vir perante o teu trono nesta noite, but Lord, you are worthy, mas, Senhor, tu és digno and we just praise you. e nós louvamos-te, Senhor. We praise you, Lord, that you have made a way E louvamos, Senhor, porque tu abriste um caminho for us as sinners to be saved para que nós, pecadores, pudéssemos ser salvos and to come boldly to the throne of grace e para virmos ousadamente ao trono da graça, to ask for mercy and help in time of need. para pedir por misericórdia e ajuda em tempo de necessidade. So, Lord, I'm just praying for your Holy Spirit to be here this evening. E, Senhor, apenas eu peço que nos dês o teu Espírito Santo nesta noite. Lord, I'm asking that you would clear our minds of any distractions, Senhor, que tu possas limpar as nossas mentes de qualquer distração, any things that might be getting in the way of our being able to hear what you want to tell us. qualquer coisa que se ponha no caminho de nós podermos escutar aquilo que tu nos queres dizer. Lord, I'm sure there are many here that feel like they're tired and they've had a long week. E tenho a certeza, Senhor, que há alguns aqui que se sentem cansados, pois tiveram uma semana longa. And Lord, I'm tired too. E, Senhor, eu também estou cansada. And I'm jet-lagged. E também estou com problemas de fuso horário And I've had a long week. e tive uma semana longa. And so, Lord, I don't have what I need to Então, share. Então, Senhor, eu não tenho realmente o que preciso para partilhar, But you have what I need. mas tu tens o que eu preciso. And you have what we all need. E tu tens aquilo que todos nós And precisamos. so, Lord, we just want to open our hearts this evening Então, Senhor, queremos abrir os nossos corações nesta noite and just plead that your Holy Spirit would come in e suplicar que o teu Espírito Santo venha, Senhor, para nós and give us understanding. e que nos dês compreensão And change us, Lord. e muda-nos, Senhor. Help us not to leave the same way that we came. Ajuda-nos a não sairmos daqui da mesma maneira que entramos. Thank you for hearing this prayer. Obrigada, Senhor, por ouvires a nossa oração. In Jesus' name, No nome de Jesus. amen. Amém. I want to begin by sharing a story. Quero começar por partilhar uma história. This story happened back during the 1800s. Esta história aconteceu nos anos de 1800. Maybe I'm just going to forget the clicker because it's not working. Não está a funcionar o comando. There was a group of men that were out exploring, trying to make maps in the territory. Havia um grupo de homens que estava a explorar um território e a tentar criar mapas. This happened in Africa. Isto aconteceu em África. And so they would go out each day Então, cada dia eles saíam and be making their notes and figuring out where things were so that they could have their maps. fazer notas e tentar descobrir onde as coisas eram para poderem então fazer os mapas. And then they would come back in the evening E então eles voltavam à noite and they noticed that there were these little stacks of wood put together around the camp. e eles reparavam que havia estes feixes de lenha que estavam organizados e postos juntos no acampamento. You see, they had been building their campfires every morning and evening. Eles, cada manhã e cada noite, estavam a construir as suas fogueiras So that they could cook and prepare their food. para que pudessem cozinhar e preparar a comida.
But then they came back in the evening and they noticed that there were more stacks of wood around the camp. E depois, ao voltarem à noite, reparavam que havia mais, portanto, feixes de lenha preparados para fazer fogueiras, portanto, mais desses no acampamento. And it was like someone was trying to build more fires. E é como se alguém estivesse a tentar construir mais fogueiras. And they couldn't figure out what's going on. Who's trying to build fires? E eles não conseguiam perceber o que estava a acontecer. Quem é que está a tentar fazer aqui fogueiras? Well, this went on for a few days. Isto passou-se durante alguns dias. And they'd come back and there'd be bigger stacks of wood around the camp. E eles voltavam e vinham ainda maiores fogueiras preparadas lá no acampamento. And then they finally figured out what was happening. E finalmente eles descobriram o que é que estava a They acontecer. looked up in the trees Eles olharam para cima, para as árvores, and guess what they saw? e adivinham o que é que eles viram? Has anyone heard this story before? Alguém já ouviu esta história antes? What did they see? O que é que eles viram? Monkeys. Macacos. There were monkeys in the trees. Havia macacos nas árvores. And they had been watching the men each day build their campfires and cook their food. Então eles tinham estado a observar os homens a fazer as fogueiras e a cozinhar a sua comida. And so when the men would go away to work, the monkeys would start putting the stacks together trying to build a fire. Então quando os homens iam embora, os macacos tentavam fazer fogueiras também quando eles iam embora. But there was no fire. Mas não havia fogo. You know, this is kind of a funny story, but I think it really reminds me of often of what is happening right now in our world today. Isto é uma história engraçada, mas realmente relembra-me do que está a acontecer neste momento no mundo. If we look in God's word, we're told in 2 Timothy 3, verses 1 through 5. Em 2 Timóteo 3, 5... 2 Timothy 3, verses 1 to 5. 2 Timóteo 3, 1 a 5. There's the little stacks of wood Ali that I estão, was trying to show you. a lenha empilhada, portanto a tentar fazer uma fogueira, No fire. mas sem fogo. So in 2 Timothy, Então, it talks about in the last days, we're going to see these perilous, troubled times. diz que nos últimos dias nós passaremos por estes momentos perigosos e de provações. And it lists a whole bunch of things that are going to be going on during that time. I'm not going to read them all. E há um montão de coisas que irá acontecer nesse momento, não vou lê-las todas agora. It just talks about how there's going to be pride and boastfulness and arrogance. Como haverá orgulho e presunção e arrogância. But then at the very end says there's going to be a people that have a form of godliness. E diz no final que haverá um povo que terá uma espécie de religião, uma forma de religião, With no power. mas sem poder. You know how easy it is for us today to have a form of godliness? Sabem quão fácil é para nós hoje termos uma santidade, mas apenas formal, Especially if you've been in the church for a while. especialmente se fazes parte da igreja já há algum tempo. You know how things are supposed to go. You know how things are supposed to look. Sabes como as coisas devem acontecer, como devem aparentar. So you come to church each week. Então vais à igreja cada semana, You dress up. vestes-te bem, You have your Bible. tens a tua Bíblia, You come in. entras. Happy Sabbath. Feliz sábado. Oh, yes. How are things going? Oh, wonderful. Praise God. Como vão as coisas? Ótimas, Happy graças a Deus. Sabbath. Feliz sábado. We know the things to say, the Nós things to do, sabemos as coisas que devemos dizer, que devemos fazer, but sometimes it's just a form mas muitas vezes é apenas uma formalidade, because there's no power in our lives. porque não há nenhum poder na nossa vida. There's no victory in our lives. Não há vitória nas nossas vidas. Just before we came to church, Exatamente antes de virmos para a igreja, maybe we were having an argument with a Talvez family member in the car, talvez estivéssemos a discutir com um membro da família no carro, with our husband or our wife or our children com o nosso marido, com a nossa esposa, com as nossas crianças, or our nossos filhos, siblings. com os nossos irmãos. Or maybe there's some secret sin in our life Ou talvez haja um pecado secreto na nossa vida
we desperately want to be free from. que desesperadamente queremos ser livres e libertos desse pecado, But we're empty. We haven't found the power. mas estamos vazios e não encontramos o poder. We're praying, and it's like our prayers are hitting the ceiling. Nós oramos e parece que essas orações batem no teto. There's no power. Não existe poder. You know, I appreciate what was shared earlier before we came up here. Estou grata por aquilo que foi partilhado antes de nós virmos aqui, assim, eu vir aqui pregar. That God is looking for those that are thirsty. Que Deus está à procura daqueles que estão sedentos And those that are hungry. e aqueles que estão famintos. I tell people, you don't need to worry if everything's not perfect, Eu digo às pessoas, não tens que te preocupar se tudo não estiver perfeito, but if you recognize your great need, mas se tu reconheceres a tua grande necessidade, God tells us in His Word, Deus diz-nos na sua palavra, John 6:37, João 6,37, He says, "Him that comes to me, I will never turn away." aquele que vem até mim eu nunca rejeitarei. So you may be struggling with something in your life right now, or you're just longing for more, but you're not quite sure what to do. Talvez estejas a lutar com algo ou até faminto por mais, mas não sabes exatamente o que fazer. The good news for each of us tonight is, Again, I'm sorry. the good news for us tonight, As boas novas para nós esta noite, if we are hungry and thirsty and seeking after Him, se nós estivermos sedentos e famintos e a buscar a Deus, He's going to meet that need. Ele vai prover essa necessidade. You know, in Old Testament times, the children of Israel were called out of Egypt. Nos tempos do Velho Testamento, os filhos de Israel, portanto, foram chamados a sair do Egito. And they were called out of Egypt because God wanted to take them somewhere. E eles foram chamados a sair do Egito porque Deus queria levá-los a um sítio. Now, it's a little bit hard for me to talk when I have all the lights in my face and I can't see you because I like to interact with my audience. É um bocadinho difícil eu poder falar e ter estas luzes em cima de mim. Eu gosto de interagir com a minha audiência. But if I ask you a question, feel free to answer that question. Mas se eu vos fizer uma pergunta, sintam-se à vontade para responder. Okay? Ok? Okay. So God took the children of Israel out of Egypt. Então Deus tirou os filhos de Israel do Egito. And where did He want to take them? What was the intended destination? E onde é que Ele queria levá-los? Qual era o destino final? To Canaan, to the promised land. A terra prometida, Right. exatamente. But what happened? Mas o que é que aconteceu? They got stuck in the Eles wilderness. ficaram presos no deserto. They got stuck for 40 years in the wilderness. Ficaram presos por 40 anos no deserto. When it was God's intent to take them to the promised land. Quando era, na verdade, a intenção de Deus de levá-los até a terra prometida. You know, as time goes on, I'll share more of my testimony here in a moment. À medida que vamos, portanto, falando, vou partilhar mais do meu testemunho. But this story has really impacted my life personally. Mas esta história realmente impactou a minha vida. Because there was a time in my life that I recognized I'm living in the wilderness. Porque houve um momento na minha vida que eu reconheci, eu estou a viver no deserto. And God has more that He's longing to do in my life. E Deus anseia fazer por muito mais na minha vida. But I'm just living in the wilderness. Mas eu simplesmente vivo no deserto. And I've been content with a superficial Christian experience. E tenho-me contentado com um cristianismo superficial. And God wants me to hunger and thirst for more. E Deus quer que eu tenha fome e sede de mais. If you've ever been at a desert or a wilderness, there's beautiful things there. Se já foste ao deserto ou a um lugar assim inóspito, sabes que existem coisas bonitas lá. There's many beautiful things in the desert. Há muitas coisas bonitas no deserto. But God does not want us to pitch our tents or to set up camp in the wilderness. Mas Deus não quer que nós acampemos no He deserto. wants to take us to the promised land. Ele quer levar-nos à terra prometida.
Unfortunately, I believe that we, as a culture, as a church, we have camped in the wilderness. E pessoalmente eu acredito que nós, como igreja, na nossa cultura de igreja, nós acampamos no deserto. So I'm going to share just a little bit more of my testimony. Então vou partilhar um pouco mais do meu testemunho. And if you have read Daring to Ask for More, you might be familiar with some of this. E se já leram Ousa Pedir Mais, provavelmente conhecem esta história. I grew up in what I would call wilderness Christianity. Eu cresci naquilo que se pode chamar de um cristianismo inóspito. I grew up in a wonderful home, a wonderful family. Numa casa, numa família, num lar maravilhosos. Here's a picture of my parents and my brothers from many years ago. Aqui está uma fotografia dos meus pais e dos meus irmãos, há muitos anos atrás. And we went to church just like everyone else did. E nós íamos à igreja, como toda a gente. But you know, I began to see different things in the lives of people and in the church. Então eu comecei a notar em certas coisas na vida de algumas pessoas, na igreja. Because I saw that people would get up and they would preach different things, you know, from the Word of God. Eu vi que as pessoas se levantavam e pregavam diferentes coisas da Bíblia. But then I began to see what was happening behind the scenes in the home and the heartache and the things that were happening. Mas depois eu fiquei a saber daquilo que acontecia por trás da cena, nos lares, em casa, e aquilo que machucava os seus corações. And the young people were leaving the church. E então os jovens deixavam a igreja. And I started wanting to leave the church. E eu também desejei sair da igreja. Because I didn't feel like I felt like there was life, there was something happening. Porque eu sentia que não havia vida, alguma coisa faltava. And it was a struggle for me. E era uma luta para mim. Well, time went on. Então o tempo foi passando. I didn't leave the church. Eu não deixei a igreja. I made the decision when I was still very young to give my life to Jesus. E quando ainda era bem jovem, eu decidi dar a minha vida a Deus. And then, as oftentimes happens E depois, when como tantas vezes acontece, we give our lives to Jesus and we want to serve God, quando damos a nossa vida a Jesus e queremos servir Deus, we start to get very busy with many activities, começamos a ficar muito ocupados com várias atividades. serving God, Serving God. A servir Deus. So I started going on mission trips and going here and going there. E eu fazia, portanto, em muitas viagens missionárias, ia aqui e ali, And traveling many different places ia a muitos sítios diferentes and having wonderful adventures. e aventuras maravilhosas. But something was missing in my life. I didn't really understand what it was. E algo faltava na minha vida que eu não compreendia exatamente o que é que era. I remember I was leading a lot of different programs. I was like very active. E eu liderava diferentes programas, eu era uma pessoa muito ativa. And I would have different people, oftentimes that would come to me and ask for advice and counsel and help. E muitas vezes havia várias pessoas que vinham ter comigo à procura de ajuda, conselhos. And I remember thinking to myself after some people, you know, some different girls had talked to me about problems that they were having and I was giving them counsel. E depois de falar com algumas raparigas e dar-lhes conselho, eu fiquei a pensar, I remember thinking to myself, eu lembro-me de pensar para mim mesma, you know, I have my struggles, but praise the Lord, I don't have struggles like they do. eu pensava, eu tenho as minhas lutas, mas graças a Deus que eu não tenho as lutas que elas têm. Yeah, I have my issues, Tenho os meus problemas, but they're not that bad. mas não são assim tão maus. Yeah, I'm okay. Eu estou bem, I'm a good person. eu sou boa pessoa, I pay my tithe. eu dou o dízimo, I go to church. eu vou à igreja, I'm actually getting Christian education. eu estou a ler, I'm doing what my teacher is telling me to do. estou a ler Espírito de Profecia, a fazer o que os meus professores me dizem para fazer, I'm not getting in trouble with the boys. não ando a meter-me com rapazes e a ter problemas com rapazes. I'm doing pretty good. Eu estou a sair bastante bem, Something was missing. mas alguma coisa não estava certa. Time goes on, Então o tempo foi passando
And I remember I was attending some meetings, E lembro-me que eu estava a assistir a algumas reuniões and someone else was speaking, e alguém estava a falar and someone made an appeal for people to give their life to Jesus. e alguém fez um apelo para que as pessoas dessem a sua vida a Jesus. And so people were going forward. Então as pessoas vinham à frente And I remember this one woman, e eu lembro-me desta senhora and she was just weeping. e ela estava a chorar And she was like, "Thank you, Lord. e ela dizia: Obrigada, Senhor. Thank you, Lord, for forgiving me of my sins. Obrigada, Senhor, por me perdoares os meus pecados. Thank you so much for dying for me on Calvary." Muito obrigada, Senhor, por morreres por mim no Calvário. And I remember watching this happen, and I was thinking to myself, Eu lembro-me de olhar, ver isto acontecer e pensava para mim: I know Jesus died for my sins, eu sei que Jesus morreu pelos meus pecados and I've asked him to forgive me. e tenho-lhe pedido que me perdoe, But the cross isn't really that special to me. mas a cruz não é assim tão especial para mim. And I began to recognize that what was breaking, the gratitude that was breaking the heart of that woman, E eu reparei que a gratidão que estava a quebrar o coração daquela senhora, I did not understand. eu não compreendia. And I began to pray Então eu comecei a orar and say, God, e a dizer: Senhor, I want you to break my heart. dizer: Senhor, eu quero que tu quebres o meu coração. Show me why you died for my sins Mostra-me porque é que tu morreste pelos meus pecados. personally. Pessoalmente, Senhor. See, I knew intellectually. Porque eu sabia, intelectualmente eu sabia. I knew intellectually Jesus died for my sins. Eu sabia intelectualmente que Deus tinha morrido pelos meus pecados. But that knowledge did not touch. Mas esse conhecimento não tocava o meu coração. I was just going through the forms. Eu simplesmente passava pelas formalidades. I was doing the right things. Eu fazia as coisas certas. I didn't realize how much spiritual pride I had in my life. Eu não me apercebia de quanto orgulho espiritual eu tinha na minha vida. I did not recognize my need. Eu não reconhecia a minha necessidade. And so I began praying and asking God, show me the cross personally. Show me why you died for my sins. Então eu comecei a orar e a pedir: Senhor, por favor, mostra-me porque é que morreste na cruz por mim. Mostra-me os meus pecados. Well, that's a dangerous prayer to pray. E essa é uma oração perigosa de se fazer. Because when you pray for God to break your heart, Porque quando tu pedes a Deus que quebre o teu coração, He's going to allow your heart to be broken. Ele vai permitir que o teu coração seja quebrado. And God allowed me to go through a breaking experience in my life. E Deus permitiu que eu passasse por uma experiência na minha vida que realmente me quebrou. I'm not going to tell you that story tonight, Não vos vou contar essa história esta noite, but I'll give you a little bit of an idea about what I'm going to talk about tomorrow night. mas vou-vos dar uma ideia daquilo que eu vou falar amanhã à noite. We love to hear stories of answered prayer and how God works in answer to prayer. Nós amamos ouvir histórias de orações respondidas e como Deus opera para responder a estas orações. But have you ever struggled in your life with a time that God did not answer your prayer? Mas alguma vez lutaram ou passaram por uma dificuldade na vossa vida em que Deus não respondeu à vossa oração? Anybody struggle with that? Alguém passa por essa Yeah. situação? A few of you have struggled with that. Alguns de vocês têm essa I'm luta. going to talk tomorrow Amanhã vou falar about how to trust God de and hold on de como confiar em Deus e se manter firme, even when He doesn't answer our prayers. mesmo quando Ele não responde às nossas orações. And even when our heart is broken. E mesmo quando o nosso coração está I'm not going to quebrado. tell you that story tonight, though. Mas não vos vou contar essa história esta noite. As I went through this very, very difficult experience in my life, E
E à medida que eu passei por esta situação tão, mas tão difícil na minha vida, it went on for almost 2 years. durou quase 2 anos. And I came to a point I didn't even want to live. Eu cheguei a um ponto em que eu nem sequer queria viver. But through that experience, God did not leave me. Mas ao passar por essa experiência, Deus não me deixou. And he was speaking to my heart E Ele falava ao meu coração and saying, Melody, do you recognize how much I love you? e dizer, Melody, tu reconheces, tu compreendes o quanto eu te amo. It was during this experience that the cross became a reality in my life. E foi durante esta experiência que a cruz passou a ser uma realidade na minha vida. Not just an understanding intellectually, Não apenas uma compreensão intelectual, but it broke my heart. mas realmente quebrou o meu coração. Now I want to pause here and I want to challenge each of you. Vou fazer aqui uma pausa e vou desafiar a cada um de vocês. When you go back to where you stay tonight or wherever you're camping, Quando voltarem ao lugar onde vocês esta noite vão dormir, if the cross and what Jesus has not done for you has never broken your heart, se a cruz e aquilo que Jesus fez por ti nunca partiu o teu coração, I want to challenge you to pray quero desafiar-te a orares. and say, Lord, make it real, make it personal. Dizer, Senhor, faz com que seja real, com que seja pessoal. I don't just want to go through the forms of Christianity. Eu não quero apenas viver a formalidade do cristianismo. I want you to break my heart with your love. Eu quero que tu quebres o meu coração com o teu amor. It's not that he wants to break our heart with pain and suffering, Não é que Ele queira quebrar o nosso coração com dor, com sofrimento, but sometimes he has to allow us to experience pain and suffering so that we recognize our need mas of him. às vezes Ele tem que permitir que nós passemos por essa situação para reconhecermos a nossa necessidade dEle. But pray, Lord, show me why Jesus died on the cross for me personally. E ora, Senhor, mostra-me porque é que Jesus morreu na cruz por mim pessoalmente. This isn't just something that he did for the whole world, it's something that he did for you Não é apenas uma coisa que Ele fez por todo o mundo, and for me and for each one of us. mas foi uma coisa que Ele fez por ti e por mim e por cada um de nós. I love this promise from Ministry of Healing. Gosto muito desta promessa da ciência do bom viver. It says our only claim to God's great mercy is our great need. O nosso único mérito de pedir pela misericórdia de Deus é a nossa grande necessidade. Our only claim to his mercy is our great need. A nossa única pretensão, mérito de pedir é a nossa grande necessidade. So through this experience, that's what kind of pushed me and propelled me to start asking for more from God. E foi esta experiência que me impulsionou a começar a pedir mais de Deus. And I just began crying out to God like I never had before. E eu comecei a suplicar a Deus como eu nunca tinha feito antes. I remember just asking the Lord, wake me up in the morning when you want to talk to me. E eu dizia, Senhor, acorda-me de manhã quando tu queres falar comigo. And he started waking me up very early. Ele começou a acordar muito cedo. Oh Lord, this is too early. Surely you don't want to talk to me this early. E eu dizia, Senhor, isto é tão cedo. Tenho a certeza que tu não queres falar comigo tão cedo. He says, no, you asked me to wake you up when I wanted to talk to you. Não, tu disseste-me para te acordar quando eu quisesse falar contigo. So get out of bed and get up and let's talk. Então sai da cama, levanta-te e vamos conversar. So I wipe my eyes and I get up and open the Bible. Então eu abri os olhos e abri a minha Bíblia, sentei-me And God's word starts coming to life. e a palavra de Deus parecia que começava a ganhar vida. I'm checking my watch. Começo a verificar o meu relógio. Oh, I still have lots of time. Pensei, uau, ainda tenho montes de tempo. No, I don't have to go to work or school or anything yet. Ainda não tenho que ir para o trabalho, So nem I'm para a escola. having my time with Jesus in the Word.
Então eu estou a ter o meu momento com Jesus e na palavra dele, and he begins to speak to me out of his word. e ele começa a falar comigo pela sua palavra. Did you know that God wants to speak to you out of his word? Tu sabes que Deus quer falar contigo através da sua palavra, Not just one day a week, não só apenas um dia por semana, every single day. cada dia. God is longing to meet with each one of you, Deus anseia encontrar-se com cada um and de he wants to vocês speak to you from his word. e quer falar contigo através da sua palavra. Sometimes we complain, God, I don't hear your voice. Às vezes nós queixamos-nos, Senhor, eu não ouço a tua voz. God, where are you? Senhor, onde é que tu estás? But if we even have our time with God, Mas se nós temos esse tempo, sequer temos esse tempo com Deus, we open our Bibles, nós abrimos a nossa Bíblia, we read our verse or Vem- passage. lemos um verso, uma passagem. Oh, I gotta go pretty soon. Bem, eu tenho que ir daqui a um pouco. So we close our Bible, maybe we have a quick prayer, Então fechamos a Bíblia, talvez façamos uma oração rápida and then we run off into our day. e vamos nós a correr para o nosso dia. And it's like, maybe calling a loved one on the phone. É quase como se estivéssemos a falar com alguém que nós gostamos ao telefone And you say, how are you? e dizemos, como é que estás? But then you start talking E depois começas tu a falar logo and you tell them what you want to tell them. e dizes aquilo que querias lhe dizer Oh, sorry, I gotta go. e depois dizes, olha, Bye, it's been nice talking. desculpa, mas tenho de ir, olha, foi um prazer, tchau. And then you rush off into the day. E depois apressas-te para começar o teu dia. And we wonder why we're not hearing God. E depois admiramos-nos, porquê que não estamos a ouvir Deus? Oftentimes E sabem que muitas vezes it's because we're too rushed. é porque nós estamos muito apressados, We're too busy. estamos muito ocupados, We're in too big of a hurry. estamos com muita pressa. So God is challenging me in my own life personally. Então Deus está a desafiar-me e na minha própria vida, pessoalmente. Melody, I want to spend time with you. Melody, eu quero passar tempo contigo. I want to change you. Eu quero transformar-te. Those things you're struggling with, I can help you. Essas coisas com as quais tu lutas, eu But you posso haven't been ajudar-te. letting me help you. Mas tens que me deixar ajudar-te. And so I keep opening my Bible and getting up when he calls me in the morning. Então eu continuo a levantar-me quando Ele me chama de manhã, a abrir a minha Bíblia, And his word begins to change my heart. e a sua palavra começa a mudar o meu coração. And I began weeping and tears coming down my face. E eu começo a chorar e as lágrimas a correr pela minha cara. And I'm like, Lord, I want to see you more. I want to understand you more. E dizer, Senhor, eu quero ver-te mais, quero compreender-te mais. Show me who you are in your word. Mostra-me quem tu és na tua palavra. I don't want to be content with just a form of godliness. I want more. Eu não quero contentar-me apenas com um cristianismo formal, eu quero mais. And I see God beginning to answer that prayer in my life E eu começo a ver Deus a responder essa oração na minha vida. and beginning to open my heart to a deeper experience with him. E a abrir o meu coração para uma experiência mais profunda com Ele. How many of you Quantos de vós have a set of keys? têm um molho de chaves? Keys. Chaves. Yes, we all have keys, Todos nós right? temos chaves, certo? So you have keys and they get to your car or to your apartment or your house. Então, tens chaves e essas chaves abrem o teu carro, a tua casa, o teu apartamento. Do you know that God has given each one of us a key? Sabes que Deus deu a cada um de nós uma chave? Do you know what this key is? Sabem o que é essa chave? Prayer, they say. Prayer. That's what I'm going to talk about. It is prayer. Oração, é exatamente disso que eu vou falar. É oração. And guess what? I brought a key with me. E vejam só, eu trouxe uma chave comigo. This came all the way across the ocean with me. Isso atravessou o oceano comigo. It's very heavy. É muito pesada. And that may be why my luggage was so heavy. E talvez seja por isso que a minha bagagem era tão pesada. But let's pretend this key is the gift that God has given us in prayer. E vamos fazer de conta que esta chave é o dom que Deus nos deu com a oração.
I want to share a quote from Steps to Christ. Quero partilhar esta passagem aos pés de Cristo. It says, prayer is the key in the hand of faith Diz que a oração é a chave na mão da fé to unlock heaven's storehouse para destrancar, portanto, para abrir os celeiros. Muito obrigada. Os celeiros do céu. where are treasured the boundless resources of omnipotence. Onde estão guardados os recursos sem fim da omnipotência. So now let's think about this key. Então vamos pensar nesta chave. If this key is prayer, Se esta chave é a oração, now if you just put it in the lock, is the door going to open? se nós simplesmente a pusermos na fechadura, a porta vai abrir? What do you have to do? O que é que tens de fazer? You have to turn it. Tens de virá-la. And what turns the key? E o que é que vira a chave? My hand turns it. A minha mão. But if this is prayer, Se isto é oração, what turns the key? o que é que vira esta chave? Faith. A fé. Faith turns the key. É a fé que gira a chave. So like our sister was sharing earlier here from the stage, Tal como a nossa irmã estava há pouco aqui a partilhar, it's not dependent on what we think or we feel, não está dependendo daquilo que nós pensamos ou sentimos, but our faith is dependent on the Word of God. mas a nossa fé está a depender da palavra de Deus. So faith turns the key. Portanto, a fé gira a chave. And you might say, well, I want to have more faith. E nós podemos dizer, bem, mas eu quero mais fé. Well, where do we get faith from? E de onde é que nós vamos obter essa fé? Faith comes from the Word of God. A fé vem da palavra de Deus. Faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Now, in this whole journey of daring to ask for more, E nesta jornada de ousar pedir mais, the theme verse for your conference, I think if I understand correctly, is Jeremiah 29:13. could you repeat, sorry? The theme verse, O verso tema, portanto, desta convenção é de Jeremias, and it says, if you seek me with all your heart, you will find me, right? que diz que se me buscares com todo o teu coração, tu me vais encontrar. And something that's very, very significant in this seeking more of Jesus E algo que é muito importante, que tem muito significado nesta busca por Jesus, is the gift of the Holy Spirit. é o dom do Espírito Santo. I'm going to try to keep moving here. I don't want to wear you out with this, but this is so profound. The power the Holy Spirit wants to bring. Vou tentar avançar, não quero cansar-vos com isto, mas é tão profundo o poder do Espírito Santo. The enemy is actually trying to keep us so distracted that we don't recognize our need. E o inimigo está a tentar manter-nos tão distraídos que nós não nos apercebamos da nossa necessidade. He's also trying to do whatever he can to trip us up with sin and with compromise and other things in our life. Ele está a fazer tudo o possível para nos enredar com pecado e com dificuldades e o que quer que possa na nossa vida, So we don't recognize our need. para que nós não compreendamos a nossa necessidade. You know, there's a verse in Isaiah 58:12 that says we are called as God's children to be the repairer of the breach. Há um verso em Isaías 58 que diz que Deus nos chama para ser reparadores de brechas. This is what we're meant to be for the world around us, É isso que é suposto nós sermos para o mundo à nossa volta, but oftentimes we can't repair that breach mas muitas vezes nós não podemos because reparar we essa have brecha so many breaches in our own lives. porque nas nossas próprias vidas temos tantas brechas. I want to share a testimony. Quero partilhar um testemunho. Again, some of you may have heard this because I do have this in the book, Daring to Ask for More. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido por causa do livro Ousa Pedir por Mais. There was a friend of mine that was actually working as a missionary in South America, Havia um amigo meu que estava a trabalhar como missionário na América do Sul and he was on the bus one day traveling through the mountains, e um dia ele estava no autocarro a viajar pelas montanhas and he started talking to the man that was sitting next to him, e começou a falar com o homem ao lado dele and he realized he was actually talking to a witch doctor. e ele apercebeu-se que estava a falar com um feiticeiro.
And the witch doctor started boasting about his powers and the things that he could do. Então este feiticeiro começou a vangloriar-se dos poderes que ele tinha e daquilo que ele conseguia fazer. And he told my friend, E ele disse ao meu amigo, he says, yeah, I cast spells and I make people rich and eu lanço feitiços e eu faço as pessoas ricas. And he says, I could cast a spell over your family, and I could make your wife leave you, and you could have the woman of your dreams. Eu posso lançar um feitiço sobre a tua família e posso quebrar o teu casamento, fazer com que a tua mulher te deixe e dar-te a mulher dos teus sonhos. And my friend says, first off, I'm already married to the woman of my dreams. E o meu amigo disse, bem, para começar, eu já casei com a mulher dos meus sonhos. And second off, you cannot touch me. E segundo, tu não podes tocar-me. And the witch doctor says, oh, yes, I can. I have power over everybody. E o feiticeiro disse, não, mas eu consigo, eu tenho poder sobre toda a gente. And my friend says, no, you can't touch me. E o meu amigo diz, não, tu não podes tocar. And the witch doctor says, let me ask you some questions. E o feiticeiro diz, deixa-me fazer-te umas perguntas. So he starts asking questions. Então começa a perguntar-lhe. He says, do you watch this? And he listed some popular television programs for that part of the world. E então ele perguntou, olha, tu assistes a estes... Ele começou a mencionar programas de TV populares naquela região. And my friend says, no. E o meu amigo diz, não. He says, do you listen to this? E ele diz, olha, mas tu ouves isto e isto? And he listed some of the popular music for that part of the world. E ele começou a mencionar músicas que eram populares naquela parte do mundo. And my friend says, no. E o meu amigo diz, não. And he says, do you read this? And he listed some of the worldly magazines for that part of the world. E então ele diz, mas tu lês isto? E começou a fazer uma lista de revistas mundanas populares também naquela região. And my friend said, no. E o meu amigo disse, não. And so he kept going and asking questions. E então ele continuou a fazer mais perguntas. And my friend, kept saying no. E o meu amigo continuava a dizer não. And he says, well, I'm sure I have this. I'm sure you struggle with this because all guys do. E ele disse, bem, mas eu tenho a certeza que com esta... Todos os homens lutam com isto. And he looked at my friend. Sorry? He looked at my friend. E ele olhou para o meu amigo. And he says, do you look at pornography? E ele diz, tu vês pornografia? And my friend said, no. E o meu amigo disse, não. And the witch doctor looked at him with new respect. E o feiticeiro olhou para ele com um certo respeito, He com algum says, respeito. you're right, I can't touch you. Então diz-lhe, tens razão, eu não posso tocar-te. But if you participate in any of those things that I just talked about, Mas se tu participares em alguma destas coisas das quais eu mencionei, I can exercise all the power in the world over you eu posso exercer todo o poder do mundo sobre ti. because you have given me a foothold into your life. Porque me deste uma entrada na tua vida. True story. É uma história verdadeira. Do we realize by the little compromises and things in our life Será que nós nos apercebemos das pequenas cedências que nós fazemos na nossa vida? that we actually give the enemy a foothold into our lives? Que nós realmente damos ao inimigo uma entrada nas nossas vidas? We give him an avenue to hold on to us and we don't get complete victory. Uma avenida de entrada, an avenue, sorry. Complete victory. Uma avenida de entrada para que nós não tenhamos uma vitória completa, Because he has a foothold. porque ele tem ali esta entradinha. Here's another quote I want to share. Aqui outra citação que eu quero partilhar. It says, there is nothing that Satan fears so much Não há nada que Satanás tema mais, is that the people of God é que o povo de Deus shall clear the way possam limpar o caminho by removing every, and I added, spiritual breach or every hindrance. ao remover cada cada brecha espiritual. Ele adicionou esta parte, So that the Lord can pour out his spirit upon a languishing, a dry church. para And que o Espírito Santo, para que o Senhor possa derramar o Espírito Santo sobre uma igreja que está esmorecida, seca, and an impenitent congregation. e uma congregação impenitente.
There's nothing that Satan is so afraid of Não há nada que Satanás tema tanto that we will remove those hindrances. que nada que ele tema tanto do que nós removermos esses impedimentos. I want to share just a few more things before we close for this evening. I know it's getting late. Quero partilhar mais algumas coisas antes de nós terminarmos. Sei que já está a ficar um pouco tarde. God has told us in His Word to ask. Deus disse-nos na sua palavra para nós pedirmos. And He's told us not just to ask, but to seek. Ele disse-nos não só para pedirmos, mas para buscarmos. Now, just pay attention to how this progression is. Então, tomem atenção, prestem atenção à progressão. And camera people, I'm going to do something crazy here, so just forgive me for a moment. Alguns da câmara, perdoam-me, vou fazer aqui uma coisa um bocadinho louca. So I'm like, Lord, please, could you do such and such? Eu então digo a Deus, Senhor, por favor, podes fazer isto e isto. So I'm asking. Então eu estou a pedir, But now I'm seeking. mas agora estou a buscar. Lord, would you Senhor. please do such and such? Senhor, podias, por favor, fazer isto e isto? I'm not just asking. Eu não estou só a pedir. I'm going after it aggressively, claiming the promises of God's Word. Eu vou atrás disto agressivamente, a clamar as promessas da palavra de Deus. And then I'm knocking. E depois eu estou a bater. Lord, Senhor, I will not let go, eu não te vou deixar ir, Senhor, except you bless me, a não ser que me abençoes, except you open the door. a não ser que tu abras a porta. Lord, I'm not going anywhere else Senhor, eu não vou a nenhum outro lado, because I know that only you have the answer that I desperately need. porque eu sei que só tu tens a resposta que eu desesperadamente preciso. If we want to see God work in our lives Se nós queremos ver Deus a trabalhar nas nossas vidas and do something deeper as we've never experienced before, e fazer algo muito mais profundo que nós nunca experienciamos antes, we don't just stop with superficial praying. nós não paramos na oração superficial. We say, I'm going to seek after it until I find it. Nós dizemos, eu vou buscar até eu encontrar. We don't have to have eloquence of words, wonderful words. Nós não temos que ser eloquentes e palavras maravilhosas. God is looking for the sincerity of our hearts. Deus está à procura da sinceridade He dos says, nossos do you corações. really want me? E Ele diz, tu realmente queres-me? Are you really desperate for what only I can give? Estás realmente desesperado por aquilo que apenas eu te posso dar? How much do you really long? Quanto é que tu anseias por isso? I'm going to give you 3 passages. I'm going to summarize here. Vou dar-vos 3 passagens, vou fazer aqui um resumo. John 3, verses 3 through 5. João 3, versos And we're 3 a 5. not going to read it right now because we don't have time. Não vamos ler porque nós não temos But maybe tempo, take notes so you remember this. You can read it and study later. mas tomem nota para poderem ler mais tarde e estudar. You see how God wants to give a gift of the Holy Spirit, and that comes at the new birth experience. Vem como Deus quer dar a experiência, o dom do Espírito Santo, e isso vem com a experiência do novo nascimento. But oftentimes, like I was saying earlier, we get so busy that we don't stay with Jesus enough to receive that gift, and we lose the gift that He wants to give us. Mas como eu estava a dizer há pouco, nós estamos tão apressados que nós não passamos tempo ali para receber e perdemos essa bênção. And something else that often happens as He's giving us that gift is we get convicted about things He's asking us to do. E muitas vezes acontece que realmente Ele tem esse dom para nos dar, para nos convencer do nosso pecado. And then, because we don't want to do what He's asking us to do, we lose the gift again. Mas porque nós não queremos fazer aquilo que Ele nos diz, nós acabamos por perder So esse He dom. wants to give us that filling of the Holy Spirit. Então, mas Deus quer nos preencher com o Espírito Santo. So the first passage I gave you was John 3, verses 3 through 5. A primeira passagem que vos dei foi João 3, 3 a And 5. then the next E a one próxima is going to be John 4:14. vai ser João 4, 14.
talks about how he wants to make us an overflowing fountain. Diz como Ele quer fazer de nós uma fonte que salta para a vida, uma fonte transbordante. And then the third passage I want you to look at is John 7, verses 37 through 39. E a terceira passagem é João 7, 37 a 39. And that talks about how he wants to make us a river E, of flowing water. e aqui fala de como Deus quer fazer de nós um rio de água que vai transcorrendo, vai passando. So here in these passages that I have shared, Aqui nestas passagens que partilhei, you see a progression. vemos uma progressão. You see a progression of asking and seeking and knocking. Uma progressão de pedir, buscar, bater à porta. God wants to fill you to overflowing, Deus quer preencher-te de modo a que tu transbordes. but he doesn't want us to just be overflowing. He wants to make us a fountain Mas Ele não quer apenas que nós transbordemos, quer que nós that we sejamos can uma fonte overflow to bless others. para que nós possamos transbordar e abençoar outros. And then he wants to make us a river. E depois quer fazer de nós um rio. I'm going to run through just a few pictures here. E vou passar aqui algumas fotos. God has done amazing, amazing things. And you can read more of these stories in Daring to Ask for More. Deus tem feito coisas espetaculares e vocês podem ler estas histórias mais no livro Ousa Pedir por Mais. But God impressed on the hearts, a small group of us many years ago, to start a conference, kind of Mas- like what you're doing here. Mas há uns anos atrás Deus impressionou o nosso coração para começarmos uma conferência, uma convenção como vocês estão aqui a fazer. And we began to see miracle after miracle after miracle. E começámos a ver milagre após milagre após milagre. As we pressed together and as we prayed, as we sought the Lord. E ao nos juntarmos e orarmos e buscarmos Deus, We saw God healing people from addictions. nós vimos Deus a curar outros de vícios, adições. We saw marriages restored. Vimos casamentos restaurados, Many miracles, and I don't have time to share those stories here. muitos milagres. Não tenho tempo para vos contar todas as histórias aqui. But something God began pressing on my heart Mas algo que Deus começou a impressionar o meu coração was the need to lift up our leaders in prayer. foi a necessidade de orar pelos nossos líderes. You know, oftentimes we tend to look at those that are in authority, Muitas vezes nós tendemos a olhar para aqueles que estão em posições de autoridade, whether it's your local pastor, seja para o pastor local, administrators or elders or whatever, administradores ou anciãos, or maybe your conference leaders or higher up leaders. talvez And os líderes da União, ou até mais acima. if we don't like what they're doing, what do we tend to do? Se nós não gostamos do que eles estão a fazer, o que é que nós tendemos a fazer? We murmur and we complain. Nós murmuramos e queixamos-nos. But you know what God wants us to do? Mas tu sabes o que é que Deus quer que nós façamos? He wants us to lift up the arms of our leaders Ele quer que nós levantemos os braços dos nossos líderes and to pray for them. e que oremos por eles. Because if there's anybody that's on the front lines of battle, Porque se há alguém que está na It's frente your da pastor. batalha, é o pastor. it's the church leaders. É o líder da igreja. Any positions, Em muitas the enemy is posições. attacking. O inimigo está a atacar. So God impressed a group of us to get together and to start praying for our leaders, actually at the General Conference headquarters. Então, Deus começou a impressionar o coração de alguns de nós para irmos à conferência About geral e orarmos 12 pelas pessoas lá, 12, 13 years ago. 12 ou 13 anos atrás. And I could tell you many stories and miracles, how Posso- God worked during these times of prayer. E eu podia-vos dizer de muitas histórias de milagres que Deus fez nestes momentos de oração. But tempos de oração. we just saw time and time again how God wants to work and how He will work when His people, instead of murmuring and complaining and throwing stones, E podemos ver como Deus pode trabalhar e como Ele pode fazer algo quando nós pedimos, em vez de nós murmurarmos e tirar pedras e queixarmos-nos, if we will pray. se simplesmente nós orarmos. I'm skipping some stories here. Estou aqui a passar à frente algumas histórias. As God has opened the doors for me to work more and more with the church over the last 10 plus years, À medida que Deus tem aberto portas para que eu trabalhasse com a igreja nos últimos 10 anos,
It's really thrilled my heart to see how God has his people praying all around the world. Realmente comove-me como Deus tem o seu povo a orar ao redor do mundo. And I believe his spirit is starting to be poured out. E eu creio que o seu Espírito está a começar a ser derramado. We see him working miracles in China, Vemos Deus a fazer milagres na across China, Asia. ao redor da Ásia. This is a prayer meeting that I was at in the Philippines. 5 o'clock in the morning, there were already 400 young people gathering to pray. Às 5 da manhã nas Filipinas já estavam, how many people? 500 people. 500 pessoas a orar a essa hora da madrugada. Yeah, 500 people gathering to pray. The reason I want to share just a few pictures Apenas aqui algumas fotos. is I want to challenge us. Eu quero desafiar-nos. This conference, from what I'm understanding, this conference is really about equipping and calling us as a people to mission, right? Tudo aquilo que eu entendo, este congresso é para nos chamar e para nos preparar para a nossa missão. But so often we're trying to accomplish that mission Mas muitas vezes nós tentamos concretizar essa missão without the power of the Holy Spirit. sem o poder do Espírito Santo. Without the power of the Holy Spirit. Sem o poder do Espírito Santo. The Lord can do more Deus pode fazer mais, o Senhor pode fazer mais in 1 hour numa hora than we can do do que nós podemos fazer in a whole lifetime numa vida inteira. when He sees that His people Quando Ele vê que o seu povo are fully consecrated. estão completamente consagrados. Let me tell you, Deixem-me dizer-vos, a great work will be done uma grande obra será feita in a short time, num período de tempo curto and the message of truth e a mensagem da verdade will be carried into the dark places of the earth será levado aos confins mais escuros da terra, where it has never before been proclaimed. onde nunca antes tem sido proclamada. I'm going to finish with one short story. Vou terminar com uma pequena história. There was a young man. Havia um jovem, He wanted desperately to have revival in his life. ele queria desesperadamente ter revivamento. And so he went to his pastor Então ele foi ter com o seu pastor and he said, "What do I need to do to experience revival? e ele perguntou: o que é que eu tenho de What do I need to fazer do?" para experienciar um revivamento? O que é que eu tenho de fazer? And his pastor said, E o pastor disse: "Come to the church vem à igreja and I'll show you." e eu mostro-te. And so he came to the church Então ele veio à igreja and he says, "I know that you've already been baptized, e eu sei que tu já foste batizado, but we're going to go into the baptistry where people are baptized. mas vamos aqui ao batistério onde as pessoas You são batizadas. asked, what do I do to experience revival?" Tu perguntaste o que é que eu faço para ser revivado. So he took the young man Então ele levou o jovem into the baptistry ao batistério para dentro and he put him under the water like he was going to baptize him. e ele pô-lo debaixo da água como se ele fosse batizá-lo, But he didn't bring him back up. mas não o trouxe de volta para cima. He held him under the water. Ele manteve-o lá embaixo, na água. And a few moments went by E passaram alguns momentos and the man began to get a little worried. e o homem começou a ficar um bocadinho preocupado. Why is he not bringing me back up? Por que é que ele não me está a trazer para cima, para eu me levantar-me? And then a couple more moments went by E mais uns momentos passaram and then he began to get more worried e ele começou a ficar ainda mais preocupado, because he needed to breathe. porque ele precisava de respirar. And the pastor was holding him under the water. Mas o pastor estava a segurá-lo ali, And then he debaixo. started squirming. Então ele começou a espernear. Maybe the pastor's going to drown me. Talvez o pastor me vá deixar cair aqui. And then the pastor brought him back up. Então o pastor levantou. And the man says, "Why were you holding me under the water?" Disse: por que é que estavas a segurar-me ali debaixo da água? And he told the young man, E ele disse ao jovem: "You asked me, how do I experience revival? tu perguntaste-me como é que podes experienciar um revivamento. When you long for revival, Quando tu anseias por reavivamento, as much as you were longing for that next breath of fresh air, tal como tu estavas a ansiar pelo próximo fôlego de ar fresco, you will experience revival." então tu vais experienciar um revivamento. You understand? Compreendem? When we are desperate, Quando nós estamos desesperados, so desperate, tão desesperados,
that we won't just stay here. que não ficamos simplesmente We'll aqui. say, Lord, Nós dizemos, Senhor, I will go. I will do whatever. I'm desperate to find you. eu farei, eu irei onde seja necessário, porque eu estou desesperado por te encontrar. I'm not going to let go. Eu não te vou deixar ir. Lord, show me what's in my life. Senhor, mostra-me o que há na minha Show me vida. what's getting between me and you. Mostra-me o que está entre mim e ti. Show me why I can't hear your voice. Mostra-me, Senhor, porque é que eu não consigo ouvir a tua voz. Show me how to have victory in my life. Mostra-me, Senhor, eu quero vitória na minha I vida. will not let go Eu não te vou deixar ir, Senhor, until you open the door. até tu abrires a porta. When we become that desperate Quando nós ficamos assim tão for a desesperados deeper walk with God, por uma caminhada mais profunda com Deus, He will give us that revival. Ele vai dar-nos esse He will give reavivamento, us that deeper experience. essa experiência mais profunda. If that is something that you long for Se this isso, evening, se é isso que tu anseias muito esta noite, as we are starting the Sabbath day and this precious time together, ao nós começarmos este dia de sábado e este tempo precioso juntos, if you are hungry and thirsty for more, se estás sedento e faminto por mais, I want you to get on your knees again with me right now as we pray. quero pedir-te que te ajoelhes comigo neste momento enquanto oramos. Let's pray. Vamos orar. Dear Heavenly Father, Querido Deus, querido Pai que estás nos céus, you are the fountain of living water. Tu és a fonte da água viva, You are the river of life. Tu és o rio da vida. Lord, we have nothing of ourselves to bring, Senhor, nós não temos nada de nós mesmos para trazer, but only to your cross we cling. mas apenas à Tua cruz nós nos achegamos. Lord, we want to give you our hearts again tonight Senhor, nós novamente queremos dar-te o nosso and just say, coração Lord, do whatever it takes. e dizer, Senhor, faz o que seja necessário. Open my heart to you, Lord. Abre o meu coração a Ti, Senhor. Help me when you wake me up in the morning to get up and spend the time with you. Ajuda-me quando me acordas de manhã, Senhor, a levantar-me e passar tempo contigo. Help me to listen to your voice. Ajuda-me a escutar a Tua voz. Lord, please change our hearts. Senhor, por favor, modifica os nossos corações. And Lord, I'm praying this for myself as well. E eu oro por isto, Senhor, peço isto também por mim, Senhor. I haven't arrived. I haven't arrived. Eu ainda não cheguei, I'm still on the journey. ainda estou, portanto, na viagem. I have struggles just like everyone here has struggles. Tenho lutas como qualquer um de nós aqui, But Lord, I want more of you. mas, Senhor, eu quero mais de Ti. And I'm asking that you will change me. E eu peço-te que Tu me That you'll give me a modifiques, deeper hunger and thirst for more of you. que me dês uma fome e uma sede mais profundas por Ti. Lord, teach us what it means to truly dare to ask for more. Senhor, ensina-nos o que é que realmente significa a verdadeiramente ousar pedir por mais. And thank you, Lord, for the promise E obrigada, Senhor, pela promessa that when we seek you, de que quando nós Te buscamos, we will find you. nós Te encontraremos. Thank you, Lord. Obrigada, We Senhor. pray these things in the precious name of Jesus. Oramos por estas coisas no precioso nome de Jesus. Amen. Amém. Grab my stuff.